Olá, irmãs, graça e paz. Desejo que todas estejam bem, assim como cada família também. E dando sequência aos estudos da MCM, né? Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a vida de Rebeca. A história de Rebeca está lá no livro de Gênesis, do capítulo 24 ao 28. Bom, Rebeca, como a maioria já sabe, foi a esposa escolhida por Deus para Isaac, que era o filho de Abraão, filho tão amado. Então, quando Abraão já estava velho e ele queria que Isaac se casasse, queria escolher uma esposa para Isaac, ele não quis que essa esposa fosse uma das mulheres da terra onde eles viviam, que era uma terra de um povo muito idólatra. Então, ele chamou o seu servo mais antigo, provavelmente o de maior confiança também, e pediu que esse servo fosse até a terra de onde era a família de Abraão, de onde Abraão tinha vindo, e que esse servo fosse até lá e que ali trouxesse uma menina para ser a esposa de Isaac. Esse servo, também fiel a Deus, foi à terra de Abraão. Chegando lá, parou junto à fonte e orou ao Senhor que a moça que viesse dali com seu cântaro, para a qual ele pedisse água, e ela oferecesse água não só para ele, mas também para os seus camelos, que então essa seria a mulher que Deus havia escolhido para ser a esposa de Isaac. Antes mesmo dele encerrar a oração, quando ele ainda estava ali meditando, ele avistou Rebeca e foi até ela. Pediu a água e ela prontamente ofereceu e disse que iria também tirar água para os camelos dele. Ali ele já percebeu que era a resposta do Senhor. Após ela retirar água para os camelos, ele beber a água, ele conversou com ela, perguntou de quem ela era filha e ela disse a ele de quem era filha, inclusive relatou também de quem era neta, falou de toda a sua família. Voltou para casa e contou tudo para a família, Rebeca. Falou para o irmão, para o pai, tudo que havia acontecido. O irmão então foi ao encontro desse homem e o trouxe para a casa deles. O irmão e o pai de Rebeca também eram fiéis a Deus e entenderam que realmente essa era a vontade do Senhor. Conversaram a família, esse homem conversou com a família, né? E eles permitiram então que Rebeca fosse com ele. Ela também, uma mulher fiel a Deus, entendia que realmente essa era a vontade do Senhor. E assim foi. Chegando, né, à terra de Abraão, onde Abraão habitava agora, Rebeca conheceu Isaac, os dois se casaram e Rebeca era estéril. Passaram-se 20 anos quando Rebeca engravidou. A Bíblia relata que Isaac orou por Rebeca e ela engravidou. Então, é uma coisa muito interessante da gente ver, né? O marido orando pela esposa, a importância disso. E aí ela engravidou. Durante a gravidez, a Bíblia também diz que Rebeca sentia como se fosse uma guerra dentro dela. E ela foi consultar o Senhor, ela foi orar ao Senhor sobre essa situação. E ali Deus revelou a ela que ela estava grávida de gêmeos e que do seu ventre, né, nasceriam duas nações. Esse relato tá aqui em Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus já havia revelado para Rebeca que o filho mais velho serviria ao mais moço. Seguindo na história, no versículo 27 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Seguindo o texto, né, aqui já mostra os dois crescidos e mostra uma certa preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó.
No versículo 31, ainda do capítulo 25, conta um fato que ocorreu na vida desses dois irmãos. Esaú vinha do campo, estava cansado, faminto, e ele chegou e Jacó havia feito ali um prato saboroso. Então ele pediu para esse irmão que desse de comer para ele. E aí, aqui no versículo 31 diz assim: Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Então, aqui já mostra que Esaú já havia aberto mão dessa bênção da primogenitura, né? Seguindo ainda o texto, a gente vê mais pra frente, quando Isaac já estava velho e já não enxergava bem, ele chamou então o seu filho Esaú para que pudesse abençoá-lo, prevendo assim que em breve poderia morrer e ele queria dar essa bênção para o filho antes da morte. Então ele chamou Esaú e pediu que Esaú fizesse um prato saboroso, trouxesse para ele e que assim ele iria estar abençoando o filho. Esaú foi para caçar, né, para poder preparar esse prato. Rebeca, ouvindo isso, chamou Jacó e incentivou Jacó a enganar esse irmão. Ela se propôs a cozinhar esse prato e Jacó ainda disse: Mas acho que isso não vai dar certo, né? Pode vir sobre mim uma maldição ao invés de bênção. Meu pai pode desconfiar, pode pedir para me tocar, e pelo fato de que Esaú tinha o corpo coberto por pelos e Jacó não, ele ficou temeroso de que essa história poderia dar errada. Ainda assim, questionando, Rebeca falou: não, a gente vai dar um jeito, vai dar certo, deixa que, se alguma coisa der errado, que a maldição venha sobre mim. E assim foi, ela fez o prato, Jacó levou. Isaac realmente desconfiou, questionou algumas vezes, falou que a voz não era de Esaú, mas que, como ele já não enxergava bem e o filho estava afirmando ser Esaú, ele assim concedeu a bênção para Jacó. Quando Esaú chegou e soube de tudo isso, ele ficou muito amargurado, chorou amargamente e também se encheu de raiva e prometeu que iria matar Jacó. Mais uma vez, Rebeca mente para Isaac e assim Isaac manda Jacó para a casa de Labão, irmão de Rebeca, onde ela afirmou que queria que ele fosse somente para que se casasse com uma das mulheres também da terra deles. Porém, no fundo, Rebeca só estava fazendo isso porque temia que Esaú matasse Jacó. Então, assim foi. Bom, algumas lições que podemos tirar, né, da vida de Rebeca, agora que já demos uma pincelada na história da vida dela. Rebeca começou muito bem, né? A Bíblia relata que ela era uma moça muito formosa, inclusive a Bíblia cita que ela era uma moça virgem, se guardou para o seu marido, se casou realmente quando sentiu que essa era a vontade de Deus, esperou no Senhor, enfim, Rebeca começou muito bem, né, a vida dela, se demonstrava uma moça muito disposta, até pelo fato de ter se oferecido para tirar água para os camelos, que era um trabalho muito grande, e ela se propôs ali. E mesmo depois, né, na sequência da vida, ao que tudo indica, eles caminharam muito bem por muitos anos. Esse marido amoroso, orando pela esposa, e tudo seguindo muito bem. Porém, Rebeca também demonstrava ser uma mulher de fé e oração. Tanto que na gravidez, quando ela sentiu aquele mal-estar, que ela não sabia exatamente o que era, orou ao Senhor e do Senhor veio a resposta. Mas e aí, anos depois, o que será que houve, né? Será que o dia a dia, a rotina, a idade, o cansaço, o que será que afetou Rebeca? Será que a fé dela diminuiu? Será que ela quis ajudar a Deus, né? Porque Deus já havia dito que o filho mais novo reinaria sobre o mais velho.
E ali, será que ela temeu que Deus tinha se esquecido disso e quis dar uma força? Enfim, às vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos, às vezes falta sabedoria, às vezes outro fato também que aparece aqui é que Rebeca tinha preferência por um filho, Isaac por outro. Então são coisas que a gente vê, que a Bíblia nos relata e nos traz, não é à toa, né? Para que a gente possa realmente tirar alguma lição de tudo isso. E as lições que a gente tira da vida de Rebeca é de muitas coisas que não devemos fazer, né? Mentir para o marido, enganar, foi o que ela fez. Colocou um filho contra o outro, né? Fazendo ali com que Jacó enganasse o pai. E assim, Jacó traiu Esaú, né? Pegou a bênção que teoricamente seria do irmão. Então, e quais foram as consequências de tudo isso? Enfim, o filho que ela tanto amava foi embora de casa. Esse filho foi realmente, né, para casa de Labão, irmão de Rebeca, e lá ele ficou por mais de 20 anos. Então, quando ele retornou, Rebeca já havia falecido, ela não viu mais esse filho. Provavelmente ali, né, o marido também deve ter ficado, não sei se soube ou não, a Bíblia não traz isso, né, mas para nós traz a verdade de que ela enganou o marido, ela trouxe discórdia para dentro do seu lar. Então, irmãs, acho que a lição que vem de Rebeca para nós é essa, que às vezes a gente começa muito bem, vive muito bem por anos, e às vezes lá na frente uma coisa que a gente poderia ter buscado a Deus, poderia ter esperado em Deus, poderia ter orado, não. A gente quer agir, a gente quer tomar a frente e a gente acaba estragando tudo. Os planos de Deus para Rebeca, sem dúvidas, eram planos muito bons, porque ela se casou com um homem bom, de família, a Bíblia fala até de família muito rica, muito boa, então ela teve uma vida tranquila, né? E fiel a Deus, se manteve, só que ela acabou cometendo esses erros que podem parecer simples, mas são erros muito graves e que podem trazer consequências assim muito ruins para a nossa vida. Então, as lições que eu vejo que Rebeca, né, na história dela, deixa pra gente são essas. E eu espero que essa mensagem possa realmente, né, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração das irmãs através dessa mensagem, assim como falou também ao meu. E que a gente possa estar aprendendo, né, a sempre vigiar, sempre orar, porque às vezes lá na frente a gente pode cometer um erro que pode ser fatal, né? Então, que a gente possa tirar essas lições. Eu desejo de todo o coração que as irmãs estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima.